Sonhadoras, sonhadores, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Sonho de Aluguel, comigo, Cláudio. Hoje eu te explico o que você tem que fazer e quais são os itens principais para que você consiga alugar um apartamento ou uma casa aqui na Alemanha. O procedimento, ele também é diferente do Brasil. A princípio, o que eu posso falar para você é que se você puder se inscrever no canal, deixar o seu like, usar o espaço dos comentários para contar a sua história aqui na Alemanha, ou escrever para sonhodealuguel@gmail.com, seria muito gentil da sua parte. A primeira coisa que eu tenho que te falar, antes de falar da lista que está aqui atrás, é o seguinte: aqui na Alemanha, você aluga um apartamento, você tem um contrato de aluguel. Esse contrato de aluguel, basicamente, ele tem uma carência de 3 meses quando você quer se retirar do imóvel. Nesse aspecto, antes de você entregar sua carta de quebra de contrato, você tem que ter um apartamento já em vista, com tudo encaminhado, e dentro desses 3 meses você pode se preparar para fazer a mudança. Não só isso, e também seria muito legal quando você tivesse uma pessoa para indicar, para substituir você quando você mudar do apartamento. Por quê? Porque por locatário é interessante ele já ter uma outra pessoa para alugar. Para que você vá buscar o apartamento, especificamente falando, você faz essa consulta online, essa pesquisa online. Aqui na Alemanha, raramente você encontra uma placa de aluga-se nas ruas como existe no Brasil. Às vezes tem placa de vende-se, mas placa de aluga-se, aí você faz o cadastro em alguns sites online. Eu vou deixar alguns links na descrição para você. E aí você consegue fazer essa pesquisa online. Você faz o seu cadastro e a cada vez que você procurar um apartamento que você verificar, você se candidata e manda em PDF os documentos que estão aqui. Vai aparecer também para você uma carta onde você vai dizer quais são os interesses que te movem para que você tente aquele apartamento. Por exemplo, estou casado e a minha esposa está grávida, preciso morar numa casa um pouco maior. Essa é uma motivação, por exemplo, para você conseguir um apartamento maior. Ou o meu filho, a minha filha estava viajando, vai voltar para morar, precisa de um apartamento maior. Ou eu tenho a guarda do meu filho precisa de um espaço para ele estudar. Isso também é uma motivação. Ou, por exemplo, se a sua criança está indo para a creche e aonde você mora é longe da creche, você quer morar perto, então você coloca isso com uma prerrogativa dizendo que esse apartamento ele tem um valor extra para você. Essas informações vão dar para o locatário a informação de para quem ele vai estar alugando. Uma outra informação que também é muito importante é você falar se você tem ou não animal de estimação. Preferencialmente estou me referindo a cachorros. Aqui na Alemanha, praticamente todos os cachorros são treinados e poucos ladram. Existem alguns que ladram, mas isso é uma informação também importante, porque às vezes o locatário ele não aluga se tiver animal. Então você tem que atentar a todo esse conjunto de informações para que você se atente aqui. Um dos documentos que você precisa é o Schufa. O Schufa, ele nada mais é, esse termo Schufa, ele é uma abreviação. E essa abreviação diz o que você já comprou na Alemanha e qual a fidelidade que você pagou aquele compromisso. Se você pagou pontualmente, se você precisou receber cartas de lembrança que aquele pagamento ainda está em aberto, o importante é que você tenha pago ainda que com atraso. E se você tiver dúvida, Schufa é a abreviação, como eu falei, quer dizer Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, ou seja, é uma segurança de crédito que o locatário tem de estar alugando para você. Além disso, os tradicionais 3 últimos olerites, que vai dizer se o seu salário líquido é capaz ou não de alugar aquele imóvel, aquela casa. E por último, uma carta. Essa carta você apresenta no ato quando você se candidata ao apartamento, e aí você pode receber um convite para você ver o apartamento. Nem sempre, mas às vezes você é convidado, e isso é muito positivo, porque quer dizer que o locatário ele entende que você está dentro do perfil que ele deseja para aquele imóvel, e aí na apresentação, quando você for ver o apartamento, você vai ver toda a instalação e aí ele vai te fazer algumas perguntas e você vai respondendo. Procure sempre dizer que você é uma pessoa tranquila, que você não é uma pessoa bardeneira, que você vai cuidar do imóvel, que você tem muito
precisa daquele imóvel pelos motivos que eu já comentei nos minutos que eu comecei nessa explicação. Isso também conta muito o seu desempenho, a sua postura. Isso vai dar para o locatário a segurança de, tudo bem, essa pessoa serve para esse imóvel e eu vou deixar essa pessoa morar. Com relação ao contrato de aluguel, tem alguns contratos de aluguéis que têm a duração de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, enfim. Depende muito do caso. E aí, esse contrato de aluguel, uma vez assinado, ele tem que ser respeitado. Aqui na Alemanha também tem uma outra questão que alguns imóveis, eles têm itens planejados. Às vezes a cozinha está planejada, às vezes a cozinha está vazia. Ou seja, você tem que trazer toda a cozinha. Quando você aluga um imóvel, por exemplo, que já tem uma cozinha instalada, provavelmente esse item vai estar dentro do seu contrato de aluguel e aí você vai ter que ver se, caso quebra a cozinha, se é você que assume o custo ou se é o locatário. Essa informação é muito importante, porque isso pode te dar uma ideia se você vai ter custo além do aluguel e do aquecimento a assumir caso o apartamento caso, por exemplo, a cozinha não esteja em boas condições, apesar de bem apresentável. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você não se esqueça de se inscrever no canal Sonhos de Aluguel e recomendar esse humilde canal que está crescendo bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, tchau!